falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto da multidão dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu: esta casca não pode sair senão por meio da oração. Você pode se assentar em nome de Jesus. Meus queridos, nessa noite, nesses breves momentos que nós estamos vivendo de culto, eu tenho certeza absoluta que o seu intelecto, a sua inteligência, quando você participa dessas nossas celebrações de culto ao Senhor, você provavelmente deve ter percebido ou detectado uma coisa muito interessante que se torna extremamente, vamos dizer assim, enfática ou, em muitos momentos, repetida nos cultos que nós estamos realizando nesse mês, ou pegando até mesmo o mês de setembro, também nesse mês, onde nós estamos falando sobre a importância de sermos ganhadores de alma. A importância de nós estarmos entendendo o comprometimento e o compromisso que o Senhor Jesus, o qual verte seu sangue na cruz do Calvário, morrendo por mim, mas morrendo também por você, ele espera. E dentro de umas coisas que notoriamente, que não aleatoriamente, mas propositalmente, eu tenho tentado levar vocês, porque eu não posso nada, mas o Espírito Santo, a uma compreensão dessa grande tarefa que é tornar-se uma igreja evangelizadora. E parece, irmãos, que isso não é algo novo, mas esse é o papel real de uma comunidade de fé. Nós amarguramos alguns tempos, alguns anos, e provavelmente, eu acredito que vocês, por serem homens e mulheres de oração, oraram pela vida da igreja, pediram pela vida da igreja, mas se fazia a necessidade de uma compreensão. Ninguém consegue, nenhum ser humano consegue estabelecer um princípio. Vou dar um exemplo melhor, vem aqui na minha mente. Nenhum ser humano vai ter como algo seguro, forte, pegar uma roupa velha e tentar botar um remendo. A tendência é, o pano velho vai o quê? Se romper. Da mesma forma, é uma comunidade de fé. Você vai perceber isso, dando um outro segundo exemplo, a mesma coisa que Deus precisou fazer com Israel. Ele disse assim, essa geração não pode entrar na terra prometida. Eles não vão entrar. Essa geração, eles vão rodear 40 anos no deserto. E dentro desses 40 anos que eles rodearam, uma geração partiu. Uma geração deixou de existir. E aí o que Deus vai fazer? Ele vai inaugurar o quê? Uma nova geração. Pastor, eu não entendi. Simplesmente, irmão. A igreja fez 50 anos. E quando ela agora caminha na existência de 51, o que eu quero dizer para você é que faz você entender que se começa um novo tempo, uma nova perspectiva, uma nova visão. E aí que entra esse exemplo que eu estou dando para você, o resgate da evangelização. O resgate de nós temos a compreensão de que foram 50 anos vividos de muita bênção, foram 50 anos vividos de muita participação, mas um ciclo acaba.
E quando se acaba um ciclo, se inaugura um novo. Então você compreende que falar nesse tempo sobre essa perspectiva da evangelização não é uma coisa aleatória, mas é um projeto por parte do nosso Deus, aonde Ele está dizendo: chegou o tempo de vocês terem a compreensão de que o papel da igreja que eu plantei é evangelizar, é anunciar as boas novas. Só que nós precisamos, irmãos, viver uma coisa que é extremamente importante. Você provavelmente já leu esse texto. Esse texto se repete nos evangelhos, né, sinóticos, que é de Mateus, Marcos e Lucas. E eles vão trazer praticamente a mesma narrativa. Porém, o evangelho de Marcos, na narrativa desse texto, ele não é tão conciso, mas ele é um pouco mais extenso. Acredito nele, eu defendo essa perspectiva, por ter sido o primeiro evangelho a ser escrito, com uma grande influência do apóstolo Pedro. Pedro, na narrativa a Marcos, deixa claro esse momento a qual ele participou. Você percebe uma coisa no texto. O texto ele não quer enfatizar que a ação de Jesus se deu porque ele era um homem que orava e jejuava. Vocês percebem que nos próprios textos, essa questão, essa caixa só cai por meio de oração e jejuar, está em colchete. Se defende que é um texto acrescentado. Eu gosto de Marcos porque o que está em colchete é o jejum. Mas a prática, a ênfase da oração é algo extremamente importante e salutar para que almas possam entender. Você que provavelmente deve ter lido esse texto, você trouxe uma perspectiva dentro do segundo ponto. Quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio, ou o espírito maligno, né, o espírito de mudo e surdo, você deduz o seguinte: porque eles não eram homens de quê? De fé. Não é isso? O texto não quer ensinar isso para nós. Eu fui pesquisar esse texto, e esse texto é extremamente importante para cada um de nós quando se trata de igreja e papel da evangelização. Vamos entender rapidamente. Jesus, o mestre, o professor, o ensinador, o Filho de Deus. Ele tem 12 discípulos. Então você vai entender uma coisa muito comum entre um rabino, ou um ensinador, ou um didático, ou um mestre, e o seu discípulo talmidinho. Vamos dar um exemplo. O professor, em década passada, dizia que o professor ele tem uma finalidade. A finalidade é trazer luz, por isso o termo aluno, o que não tem o quê? Luz. O professor é o esclarecedor. A pedagogia moderna tirou isso. Não pus isso não, né? O professor é um ensinador, mas a luz no aluno. Porque a etimologia latina da palavra trazia isso. Então, o que eu quero dizer? Você vai ver que o professor, o mestre, ele tem por finalidade ensinar. Ontem mesmo, ali na rua, eu estava ali conversando, né, mexendo no meu carro que eu estou pintando, e passou uma menina. O nome dela é Jaqueline. E ela foi aluna da Alfredo Lúcio, mas ela agora é professora. Ela aprendeu o que o professor quer. Esse vai sempre ser o foco de Jesus com a gente, igreja. Jesus ensinou os discípulos. Vocês lembram quando Jesus manda eles ir de dois em dois? Eles vão de dois em dois. Jesus está vendo, ele quer a execução da praticidade, botar em prática aquilo que eles aprenderam. E nesse texto você percebe que eles não conseguiram botar em prática o que Jesus havia ensinado.
Engraçado, né? Parece que não é uma invenção da nossa mente, mas é real. Jesus chega para a gente e diz assim: vão e preguem o evangelho a todo criatura. E aí nós vamos fazer uma pergunta: será que nós estamos pregando? Aí nós podemos responder: não, porque se nós estivéssemos pregando o evangelho à criatura, as pessoas estariam sendo o quê? Então nós podemos concluir de uma forma muito simples: é que ainda não conseguimos aprender aquilo que Jesus ensina. Jesus vira-se e ele diz: poxa, vocês não têm a fé. E quando eu mexi no texto, uma das colocações muito óbvia, Jesus fica incomodado pela ausência de fé por causa de um posicionamento. Anunciar Jesus, falar do grande amor de Deus, envolve intimidade com Ele. O que Jesus percebeu é que a fé daqueles homens não estava envolta, não estavam dentro de um teor de vida de quê? De intimidade com Deus. Então, quando nós deixamos de ter a vida de intimidade com Deus, lembra que nós falamos no domingo? A autoridade requer o quê? Obediência. O que os discípulos estavam vendo como ausência, que gerava uma fé pequenina, era a falta de autoridade. Falar de Jesus requer autoridade. Não adianta simplesmente, aí eu volto na palavra introdutória, e colocar uma coisa com você: palavras motivacionais, a sua família vai ser salva. Você foi chamado para ser um evangelizador. Há uma promessa de Deus, vamos evangelizar. Não é isso somente que vai trazer essa autoridade, ao ponto que há uma compreensão no texto. Por que ter autoridade? A Bíblia relata que havia uma discussão, havia uma situação de conversa ali, o rapaz do Mercado Livre tanto me conhece que ele veio aqui me entregar o produto. Valeu, meu amigo? Deus abençoe. Existe uma colocação de que essa autoridade, ela não está pautada somente no âmbito comum, mas essa autoridade está pautada no entrosamento que eu tenho com Deus. Ao ponto que, volta a minha de raciocínio, eu e você precisamos ter uma compreensão. Havia uma discussão. E você percebe literalmente que a discussão envolveu o filho de um escriba. Vocês viram lá no texto? Olha o que o texto diz. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com quem? Com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou o escriba: que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo. Alguns vão defender que pode ser um escriba, como alguns vão defender que pode ser alguém do meio da multidão. Mas o que nós queremos entender? Quando nós começamos a falar da evangelização, você vai perceber a necessidade desse argumento chamado de autoridade, comunhão com Deus, vida com Deus. Irmãos, é muito triste o que eu vou dizer aqui, mas é a maior verdade. Se eu sou um pastor, se você é uma ovelha, se somos pessoas que não temos comunhão com Deus, se torna muito explícito uma coisa e notória: nós não vamos ter compromisso com a evangelização. Irmãos, se nós não orarmos, se não deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós não vamos conseguir comprometimento com a vida da evangelização.
Jesus vira em alguém da multidão, poderia ser um dos escribas, diz o seguinte: poxa, eles estão dizendo que o Senhor é o poder, eles estão dizendo que o Senhor é o Todo-Poderoso. Trouxemos um menino doente. E ninguém deles pôde o quê? Curar. Hoje eu vi uma sátira que me chamou muito a atenção, eu achei engraçado. Estava no programa daquele talk show, né, do Danilo Gentili, aquele Iris Jesus, como é que é? Iris Jesus, esqueci até o nome dele. Lembra aí alguém? Que ele fala que é Jesus. Cristo. Obrigado, Marcelo, obrigado, irmão Vinícius. Aí o Danilo virou para ele e falou assim: vamos tomar um copinho de vinho? Aí ele, ó, eu tomo geralmente na refeição, mas vamos tomar hoje? Aí o Danilo pediu uma pessoa para vir trazendo duas taças, botou e pediu o vinho. O Danilo Gentili meteu um copo água. Aí esqueci o Henrique Cristo falou: mas isso é água. Danilo Gentili falou: mas isso aí agora é contigo, porque Jesus transformou a água em quê? Quem não tem autoridade não vai ter fé para o quê? Você entendeu o que Jesus disse? Vocês não tiveram autoridade. Ô geração incrédula, até quando? Então você percebe que na evangelização, Jesus espera que a igreja execute o mecanismo do quê? Da autoridade. E de pregar este vos dou o quê? Autoridade. Só que a autoridade, ela não pode ser constituída dentro de alguns segmentos que eu e você conhecemos. Eleição para diretoria na Escola Municipal Benedita da Silva. Quem é os candidatos? Está a professora Marcela, está a professora Sandra, está a professora Linda. Aí forma de votação, né? Quem ganhou? Professora Sandra Cabral. Quem é a autoridade? É a Sandra. Se um professor precisar ter uma falta abonada, tem que procurar quem? A irmã Sandra. Essa não é a autoridade que Jesus está dizendo para a igreja. Outra forma de autoridade é que você pode ter dentro de uma perspectiva do âmbito trabalhista, dentro da perspectiva do âmbito familiar, não, o patriarca, vovô falou, todo mundo que obedece. A autoridade para salvar a vida está justamente pautada no que Jesus quer ensinar. Por que nós vamos precisar dessa autoridade, irmãos? Nós vamos precisar da autoridade para sermos evangelizadores, porque senão, em vez da igreja ser um argumento, um segmento que atrai a pessoa, ela se torna um segmento que repele, ela se torna um segmento de zombaria. Vocês perceberam? Está a discussão. Quem estava representando a igreja? Os discípulos. Você é errado. Mas quando Jesus chegou, o que a multidão fez? Foi todo mundo para ele. Porque sabia que ele tinha o quê? A autoridade. Aí entra a pergunta real: por que ter essa autoridade? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as coisas elas foram tomando uma forma, e uma forma muito de comprometimento. Vamos dar um exemplo. 1939. Uma mulher, ela ficou grávida e ela teve um filho. Aquela mulher, em 1939, ela foi vista como um mau quê? Por exemplo, lembra aquele termo? E o que foi? Benedita se perdeu. Não era assim? O que as mulheres faziam quando acontecia isso? Elas não saíam nem de guerra. Do lado de fora, que era desonroso. Ela infligiu uma coisa que é o santo matrimônio, o casamento. E ela vai ficar o tempo todo ali em casa, a família, né?
Pior de tudo é se o cara não quer assumisse. Foi passando o tempo. Foi passando. Aí, a Igreja Católica, ela diz que o adultério agora não pode ser mais passivo de morte. Não é isso? Mas sempre existiu o quê? Adultério. Então você começa a ver que há uma frouxidão, né? E o que foi? E Maria está grávida. Tá mesmo? Caramba, gente! Aí a Maria, né, tem 16 anos, irmão. Ela bota foto e vai repetir no Facebook. O que todo mundo fala? Parabéns. Deus abençoe essa criança. Que ela nasça. Que isso, aquilo outro. Nasceu a criancinha, agora ela bota a foto da criancinha. Que coisa maravilhosa, linda. Passou menos de 2 anos, ela está novamente o quê? Grávida. Só que a primeira que nasceu era Maria, o pai era o João. O segundo que nasceu, agora é o Flávio, o pai é o Antônio. Você começa a ver a deteriorização de uma coisa chamada o quê? Família. Quem veio roubar, matar e destruir, gente? Então o diabo, ele está matando, ele está roubando e destruindo. Como que eu vou conseguir destronar as forças malignas se eu não estiver em comunhão com quem? Não vai longe, irmão. Nossos arraiais, nossas igrejas. O que aconteceu? O casal da igreja ali de namorado está grávida da menina. Sessão administrativa, né? Vai ser excluída, vai casar. Está entendendo? Parece que está tudo certo, não dá? Está tudo certo? Está não, gente. Claro que não está certo. A criança nasce, eles vão trazer a criança para ser o quê? Apresentada. Porém, a gente tem que lembrar que a criança é fruto de quê? De um pecado, não do quê? A gente pega a criança sobre a tua vida, vou profetizar, nenhuma maldição te o quê? Alcançará. E parece que está tudo o quê? Certo? O diabo olha isso, sabe o que ele diz? Jamais a igreja terá o quê? Irmãos, a evangelização não envolve o mundo físico somente. A evangelização envolve o mundo o quê? Você percebeu? Quando você olha o texto, Marcos vai falar que ele era mudo e o quê? E surdo. Pô, mudo e surdo. Já foi no mercado, já bateu um rapaz e perguntou assim, onde fica o óleo aqui? Isso é uma pessoa muda que tem dificuldade o quê? Na fala. Ei, amigo, aonde é a parte do óleo aqui? Ele continuou mexendo, já aconteceu comigo. Aí eu cheguei, toquei nele. Ei! Ele virou. Sabe quando a pessoa vira assim? Onde fica a parte do óleo? Eu falei, isso é mudo e o quê? Surdo. O texto diz que o jovem, desde criança, ele tinha dificuldade na fala e no ouvir. Porém, tinha sintomas nele. Ele caía ao ponto que ele muitas vezes era jogado na água, muitas vezes ele era jogado no fogo, e muitas vezes ele ficava enrijecido, trincando os dentes. Então você precisa entender a percepção de Cristo, o Senhor da comunhão, o Senhor da autoridade, o que ele quer gerar na igreja. O que Jesus teve ali? Discernimento. Jesus teve discernimento. Na evangelização, você tem que ter discernimento. Porque se você não tiver discernimento, o diabo, o adversário de nossas almas, ele vai zombar de você. Quando Jesus falou assim, traz ele aqui, você vê que na mesma hora, quem se manifestou foi o mundo? Quem se manifestou foi o surdo? Quem se manifestou foi o lunático? Não, mas o Espírito estava o quê?
quê? Queridos, a evangelização como uma igreja está munida de autoridade. Eu não estou dizendo com isso que todos estão possessos por espírito maligno, mas posso afirmar, segundo a palavra, que o mundo já é maligno, e o maligno tem tido força para levar homens a uma vida dele, e tem que ter autoridade, gente. Você não entendeu, não? Nem todos estão demoniados, mas todos estão fazendo a vontade de quem? Do maligno. Essa perspectiva de oração, gente, isso é muito sério. Essa perspectiva de oração para salvar a vida é muito sério, gente. Por que isso é sério? Porque no mundo espiritual que vocês acreditam que existe, o homem, quando está numa vida de pecado, ele se torna, a Bíblia diz, casa do maligno. E quando sai do espírito, ele vai para lugares áridos, ele vai para lugares secos, lugar de descanso. Você percebeu uma tônica na palavra de Jesus? Sai dele, mas não entre mais. Não volte. Porque Jesus sabia muitas pessoas. Por que elas vão carecer de uma igreja de autoridade que ore? Simplesmente Mateus capítulo 13. Quem lembra o que é Mateus 13? A parábola do semeador. Um caiu entre o quê? As rochas. O texto diz que morreu porque não tinha o quê? Raiz. Porém, aquele caiu na terra o quê? Boa. E deu fruta 30, 60 e a 100 por um. São todos que ouvem a minha palavra. Quando você está intercedendo por uma pessoa, para que ela possa ter um encontro com Jesus, há uma guerra, há uma luta. É uma boa pessoa? É. Não é uma pessoa má, é uma pessoa gentil, mas é uma da nossa salvação em Cristo, e se torna alvo da nossa oração, porque no mundo espiritual já o diz assim, a minha é o quê? Propriedade. Faz o que eu quero. Vocês querem entender isso? Simples, gente. Todo aquele que recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, Jesus concedeu o direito a eles serem feitos o quê? Quem recebe Jesus é o quê? A Bíblia diz que o adversário, quando ele foi banido do céu, ele coloca assim, subirei até as mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Ele não pode ser igual, mas ele tenta querer o quê? Parecer. O Evangelho de João vai falar, existem os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São aquele que recebeu Jesus, mas também existem os filhos do... Então, o homem sem Jesus, ele se torna propriedade de quem? E aí você não vai querer orar? Aí você acha que é simplesmente, não, vou fazer o meu convitezinho, ele vai vir à igreja. Não, porque toda segunda-feira eu vou ir na oração. Até porque para orar tem uma coisa muito interessante. Jeremias vai nos ensinar. Para mim, que estou casado com a Marcela, uma vez a gente estava lendo um texto, a gente viu isso aí. Pedro vai falar assim, olha só, para que a oração de vocês seja ouvida, vocês não podem viver em contento. Deus não ouve a oração de ninguém que está debaixo de oração. Não adianta ajuntamento de oração se o coração de vocês não for o coração como o coração de Jesus. O que você faz na oração lá no teu quarto? Está orando, mas e aí o teu irmão que de repente falou contigo? Qual o sentimento que tem? Então, se nós estamos falando de uma igreja de autoridade, nós estamos falando de uma igreja que move a mão de Deus. Jesus vê aquele menino, que alguns vão chamar de lunático, Marcos está falando de um espírito muito surdo, e Jesus Cristo repreende, mostrando aos discípulos, à multidão,
e aos espíritos o que é uma fé de autoridade. O que é uma fé de autoridade? O diabo tem olhado a igreja, e o diabo tem percebido que a igreja de Jesus, ela não tem sido essa igreja de fé e autoridade. Minha filha foi fazer uma viagem missionária. Ela chegou e ela vai relatar e ela me perguntou algumas coisas. E ela me falou alguns segmentos. E eu falei assim para ela: minha filha, sempre quando você for evangelizar, você tem que ter discernimento. Pô, pai, ele fez isso, ele estava oprimido, processo. Eu lembro uma vez que eu estava evangelizando na madrugada, e um cara parou perto de mim, e o pastor Valmir, hoje é o pastor Valmir. E a gente estava num ponto, que ia pegar o 349 para soltar na Praça Cruz e para ir para o Ipiranga, 153, Igreja Batista de Laranjeira, era onde saiu o pessoal da madrugada do carinho comigo. Eu nunca vi aquele homem. O pastor Valmir nunca tinha visto. O homem tocava violão, ele estava no ponto cantando, ele parou perto da gente. A gente começou a cantar. Ah, é desviado, é isso, é aquilo outro. E cantando, a gente cantando. E para ele lá, ele isso, ele aquilo e tal. Daqui a pouco ele começou a falar os negócios, né? Eu olhei para o Valmir e percebi que aquilo não era aquele homem. E na mesma hora nós o quê? Ele se manifestou no canto do homem. Quase que enganei vocês. Espírito de engano. Quase que eu enganei vocês. Eu sei para onde vocês estão indo. Eu sei o que vocês vão fazer. Mas eu vim aqui para tentar tirar isso de vocês. Evangelizar, gente, é transitar no mundo da beneficiariana. Evangelizar é o que nós falamos no domingo. Eu fui no terreno do inimigo e tomei tudo aquilo que me roubou. Mas eu tenho que estar munido de quê? Autoridade. Certa ocasião, no segmento de evangelização, o cara que manifestou, o diabo olhou para um e falou assim: eu sei o que você faz. Eu sei quem é você. Você não tem autoridade sobre a minha vida e sobre a minha vida. Nós estamos, irmãos, vivendo um tempo que parece que é um evangelho de brincadeira. Um evangelho onde a Bíblia está nos ensinando que se nós formos evangelizar pessoas, nós precisamos de autoridade. Nós precisamos de vida no altar de Deus. Queridos, é difícil, mas não é o quê? Impossível. Você pode, ore mais. Pastor, eu tenho a prática de jejuar, jejum então. Pastor, eu não tenho a prática de jejuar, mas ore. Jejum é para prosperar, oração é para prosperar. Jejum e oração é para revestir você de poder do alto. Para ter discernimento, para quando as pessoas sem Jesus chegar perto de você, você ter a autoridade de repreender o espírito, repreender o pecado que jaz na vida daquela pessoa, no controle da mente, do corpo, seja lá o que for, porque você é simplesmente um instrumento de Deus. Queridos, Deus está nos chamando, nós saímos da nossa inércia. Deus está nos chamando, nós saímos do anonimato. Você pode ser um cristão cheio do poder de Deus. Existem chaves espirituais, e essas chaves espirituais estão disponíveis para cada um de você. Será que não te incomoda a mesmice? Será que não incomoda a vida infrutífera, a vida sem fertilidade, a vida sem comunhão, a vida sem êxito divino? Se não te incomoda, tem alguma coisa errada. Jesus pegou, trouxeram o menino, Jesus repreendeu, e ainda disseram que o menino estava morto. E Jesus, cheio de discernimento e autoridade, diz o texto, mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou.
E quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar? Respondeu-lhe ele: essa casca não pode sair por meio senão da oração. Da oração de autoridade, da oração como a originalidade do texto quer trazer, de uma vida de comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Jesus tinha comunhão com Deus. A nossa comunhão não se resume somente em vir aos cultos. A nossa comunhão se resume no nosso dia a dia, que a gente vive. Deixa Deus começar a trabalhar na sua vida. Eu entendo que Deus tem que trabalhar na minha. Como eu gostaria que você entendesse que Deus também quer trabalhar para que você seja um ganhador de algo. Eu acredito que agora ficou muito claro. Por que a inauguração de um novo ciclo? Por que Deus está falando dele Batista Memorial? Eu estou começando algo novo com vocês. E isso é importante, né? Porque dos nossos pecados ele não lembra mais. Mas ele quer que nós venhamos conseguir um novo para a honra e glória do nome do seu Filho Jesus. Posso colocar no pé? Quero convidar você. Nós vamos orar. Você que nos acompanhou por esse culto, graça e paz, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Você se tornou alvo da oração da Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Deus te abençoe em Jesus Cristo.